meus alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Flaviane da Escola Municipal Aurélio Buarque de Holanda e nós estamos aqui novamente com o componente curricular de Ciências. Vamos estar aprendendo um pouco mais dos nossos conteúdos. Está muito legal estar aqui ensinando vocês, tá? Então vamos lá, pegue o seu material, procure um espaço bem legal na sua casa e vamos aprender. Hoje nós vamos estar falando sobre o som e a aula de hoje é a aula de número 7. Essa aula nós vamos estar falando sobre matéria, energia e a produção do som. Os sons, como que eles são observados? Na aula de hoje, nós vamos estar falando como que esse som, nós podemos observá-lo, aprendemos com ele. Veja que incrível! Você escuta algo, um barulho, aí na sua casa, qualquer tipo de barulho. Faça aí, consiga agarrar esse barulho, segura ele aí com as suas mãos, vê se você consegue. Não conseguimos segurar o som, não conseguimos agarrar esse barulho que você está ouvindo. Por que, professora, nós não conseguimos segurar este barulho, agarrar este barulho? Porque são objetos que produzem esses barulhos. E aí, nessa aula de hoje, vocês vão observar e aprender que ele surge, do nada surge o som. Eu estou em um local onde o ambiente é silencioso. Posso estar em um local onde o ambiente é barulhento. O som é essa forma de energia que ela espalha por esse espaço, por esse ambiente. Olha aí, quando eu observo e vejo uma onda sonora. Onda sonora, professora? Sim, uma onda sonora que eu vou ouvir e esse som será produzido por vibrações no ambiente. Olha que legal! E essas vibrações, ela vem de acordo com a frequência desse som. Como eu vou receber esse som? O som eu recebo, o meu corpo com a minha audição, tá? Observe aqui, a professora vai estar mostrando para vocês aqui esse objeto. Esse objeto aqui, a partir do momento que eu coloco a minha boca nesse espaço, eu vou produzir um som. Mas, professora, que som é esse? Esse som, ele vai sair desse objeto e vai espalhar por todo o ambiente. Por isso, quando falamos em ondas sonoras, elas vão espalhar por todo o espaço do ambiente. E essas ondas, elas causam vibrações, espalhando em frequência. Veja também, a audição, ela é pelo nosso ouvido. Lembra? Antes das nossas aulas, falamos a respeito dos nossos 5 sentidos. Vocês estão lembrados que nós trabalhamos com o nosso audição, o nosso paladar, o nosso tato, visão e olfato. Mas hoje, a professora aqui, nós vamos estar falando sobre a audição. E por isso, nós vamos estar vendo que essas ondas sonoras e entendendo que essas ondas sonoras, elas são captadas pelas nossas orelhas. A orelha. Nós temos quantas orelhas? 2, e elas são captadas. Entram, o ar e recebe
esse som. Capta aqui na nossa orelha e essa vibração ela vai entrar. Observe esse desenho que a professora fez aqui de um lado do nosso rosto. Quando eu estou falando de um lado do nosso rosto, é essa parte aqui desse lado. Aí vem aqui, ó, desenhei aqui para vocês a orelha. O som, ele vai entrar por aqui, tá? Vai passar por esse canal e vai chegar a esse ponto aqui. Professora, que ponto é esse? Esse ponto, ele é chamado de tímpano. É um aparelho, uma membrana que recebe esse som. Então, eu ouvi uma música, estou ali ouvindo uma música. Escutei, né? A gente tem essa forma de falar. Escutei uma música. Eu vou receber ela aqui, ó, pela orelha. Ela vai entrar pelo canal e vai chegar até, ó, a membrana tímpano. Esse é o aparelho na qual nós escutamos. Vimos aí que essas ondas, elas são levadas até o tímpano, que por sua vez vai receber nesse momento o som. Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Se esse aparelho recebe esse som, ele não pode ser muito alto. Ele não pode doer ao chegar aqui no meu ouvido. Por isso que temos que usar protetores para que não seja prejudicada a minha audição. Som tem que ter um nível de volume para nós escutarmos, tá ok? Os sons em diferentes meios. Quando eu observo como esse som em meios que eles estão, e eu pergunto a vocês, será que o som se propaga somente pelo ar? Imagine aí, o som só está no ar? Só existe o som no nosso ambiente, no ar? Imagine que se eu estivesse, ou você mesmo estivesse, debaixo da água, na piscina aí na sua casa. Você está lá banhando, você conversa debaixo da água. Que som você vai estar fazendo? É interessante, não é? Então, até nos ambientes, conforme os ambientes, o som é modificado e o som é transmitido, tá? Quando você estiver dentro da água, aí na piscina, na sua casa, faz essa experiência. Converse aí debaixo da água que você vai ver uma diferença quando você está fora, quando você está dentro do ambiente aquático. Observe também que o som, ele é diferente do outro som. Vamos fazer uma experiência hoje aqui? Convido você para nós estarmos fazendo essa experiência com dois tipos de objetos. O primeiro objeto é esse aqui. Esse objeto, professora, é o quê? Uma taça. E essa taça, ó, ela é feita de vidro, um material que foi produzido, né, chamado vidro. A outra taça, professora, sim, uma outra taça. Mas essa outra taça está diferente, professora, sim. Por quê? Porque ela está com uma substância. Que substância é essa? Elemento chamado água. E eu tenho aqui um palito. E esse palito eu trouxe até vocês aqui para nós estarmos movimentando tanto nesse objeto copo vazio como nesse objeto copo com água. Observe só. Observe só. Observe só. De novo, eu vou fazer, mas preste bastante atenção. Agora o outro copo.
diferença? Vocês viram alguma diferença aí? Observe que no copo que está vazio, ele tem um tipo de som. Mas o copo que está cheio de água tem outra diferença de som. Que legal, né? Então, importa sim, se o meu ambiente estiver com outro tipo de material, o som será diferenciado. Vamos estudar as características desses tipos de som. E eu quero chamar a atenção para vocês a esses slides, em se tratando das características de como esses sons são produzidos. Tem a intensidade, que é o quê? É o volume de como esse som vai sair. Se eu soprar com muita força, vai sair o volume alto. Se eu colocar menos força, esse objeto vai ter um som mais baixo. Então, vai do volume. Quando eu tenho um aparelho, sendo ele ou celular, um aparelho de som, qualquer um tipo de aparelho que transmite o som, o que acontece? Eu diminuo o volume ou eu aumento o volume para que eu possa ouvir da forma que eu quero. Por isso, a professora chama você a observar tanto o volume do som. A duração diz respeito ao tempo quando o som é emitido. Ele começa, vamos supor, eu trouxe aqui para vocês o balão. O balão, ele transmite som? Transmite. E até o momento que nós estamos brincando, enchendo o balão, é feito, né, brincadeiras com um barulhinho que o balão gosta de soltar. Não, professora, mas na hora que solta, que dá esse barulho, a gente fica até um pouco assim, né, com medo, porque dá o estouro. Mas tem também outro tipo de barulho. Observe. Eu quis um barulho maior. Então, o tempo que ele ficou soltando o ar produziu mais som. Viu a diferença? Então, quando eu movimentei o balão, soprei ele e ele encheu com o ar, mas o ar produzindo o som e eu movimentei ele diminuiu. Eu aumentei e ele aumentou o tempo de duração do som. A altura, tem a altura do som? Sim, mas não é a altura de volume. E é a altura quando ele é agudo e quando ele é grave. Vou tornar a explicar para vocês a respeito dessas características do som. Por quê? Porque quando a altura do som agudo, o que acontece? Ela é mais forte e as ondas elas ficam bem próximas à outra. Quando o som é grave, ele vai ser mais longa a distância de uma frequência para a outra. Então, vemos aqui que na característica do som, altura, temos o som agudo, com frequências mais próximas, e temos o som grave, com as frequências mais longa distância. Te espero aqui novamente para nós estarmos aprendendo um pouco mais. Não esqueça de fazer as atividades. Se você perdeu,
a aula, não conseguiu assistir a aula, você pode entrar na ferramenta Palmas Homeschool e acessar e você vai assistir a aula, tá ok? Um abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula.